Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Hoje eu vou fazer uma indicação aqui, que na verdade é uma recomendação dos meus amigos do canal, o Irmão Os Cinéfilos, que é sobre a série de um cara que eu adoro, Malvino Salvador. Então a série que nós vamos falar hoje é O Negociador. Está no Prime Video, produção de 2023. E aí tem um detalhe interessante. Em algumas classificações você vai entender como novela. É série, tá, pessoal? Porque teoricamente vão ter outras temporadas. Mas não está classificado nem como série, nem como minissérie. Está classificado como novela em algumas plataformas. E assim, se você quiser entender como novela, dá para entender também. Até porque eu vou fazer um comparativo aqui com novelas e com novela do próprio Malvino Salvador. E é assim, pessoal, é aquela recomendação com um monte de ressalvas. Se você gosta do produto brasileiro, você vai gostar. Se você não gosta, nem passe perto. Mas mesmo para quem, como eu, lá atrás sabe que a própria Rede Globo fez coisas belíssimas em relação a séries e minisséries, na época a gente chamava de seriado, né? Carga Pesada é uma dessas questões aí. A própria série A Justiceira com a Malu Mader, com a direção do Daniel Filho, é sensacional. Teve menos episódios por conta da gravidez dela e tal, mas é uma ótima série. Então não tem série boa do Brasil agora, não. Tem coisas boas feitas lá no passado distante. A gente às vezes esquece do passado, aqui não. Aqui a gente não esquece do passado. Até porque eu vim desse passado. De volta para o futuro sem esquecer o passado. Aquilo que não pode ser esquecido, né? Bom, gente, para não filosofar logo de cara e compridar muito aqui na abertura, então ficamos com o nosso querido Malvino Salvador com o seu O Negociador e hoje ninguém morre. Roda a vinheta. Pessoal, vamos recapitular aqui. Uma série, então, que teoricamente terá mais temporadas. Nessa primeira temporada são 8 episódios. Eles são bem inconstantes, tá? Tem uma coisa assim que eu vou falar de cara aqui, aí já adentrando aqui na cabeça, o Rubens Edivaldo Filho Jr. É o seguinte, quando a série se propõe a ser norte-americana ou americanizada, ela cai por terra. Ela não funciona. Quando ela quer ter uma estética, quando ela tem uma coisa assim, ela não funciona. Quando ela cai na parte brasileira, ela funciona e muito. O brasileiro, quando quer, ele é imbatível mesmo. Então, quando ele tá ali naquela coisa da pegada meio enlatada, a coisa titubeia, fica até constrangedora. Essa é a verdade. Vou falar uma outra coisa aqui. Eu falei de séries do passado, na abertura, mas vou falar aqui. Se nós pegarmos a série Bom Dia Verônica, tem até no meu vídeo aqui, os primeiros 15 minutos, até com um cara que trabalha em filmes internacionais, é constrangedor. Os primeiros 15 minutos. Quando você tá ali falando, nossa, vai só piorar, dá uma coisa louca aqui dos 20 minutos pra frente, em todo o restante da série da primeira temporada, segunda não falo tanto, é uma coisa brilhante, é sensacional. Ela consegue ter uma mescla do americanizado que eu estou usando, do estrangeiro, vamos chamar assim, com a nossa característica e fica muito interessante, com todo mundo atuando muito bem. E no caso do Bom Dia Verônica, eu acho que está tudo encaixadinho ali. As homenagens estão encaixadas, tudo é encaixadinho ali. Tem um pé na nossa coisa de plantão de polícia lá atrás, como eu cito no vídeo também, tem esse pé aí. Nesse caso do Negociador, não. É bem inconstante. A direção, que é da Isabel Valiante, então, quase variante, né, pessoal? Então, assim, varia bastante ali, né? Vai pra cima, vai pra baixo. Tem uma coisa ali meio estranha na direção dela. Eu, sem ser diretor, né, gente? Fã pra fã, eu percebo que ali tem uma coisa meio que não quer ser novelesca, acaba sendo novelesca. Mas, assim, fica uma coisa meio plastificada. Alguns atores, às vezes, ficam meio incomodados, vamos chamar assim. Não o Malvino Salvador. O Malvino Salvador realmente é bom. Pode colocar em qualquer lugar que funciona. Ele, você vê que ele fica leve, ele fica solto. É ator no nível mundial, universal, aí ele não tem, pode ter outra dimensão, o Malvino vai mandar bem. Esse é bom pra caramba. Então assim, mas mesmo ele, você vê que tem algumas coisas ali de lance, também de edição, lance também de enquadramento de câmera, que fica uma coisa que não avança às vezes. Então, os episódios são bem inconstantes na direção e na edição. Mas não é só isso, também na atuação, gente, tanto que eu vou destacar um aqui muito diferente. Você tá vendo ali na tela da televisão no Prime, você consegue ver quem são os atores que estão aparecendo na cena, né? Estranho que o nome dele nunca era marcado, mas eu vou chegar lá. Estranho, o nome dele nunca é marcado. Então, 8 episódios, ele participa de parte desses 8 episódios de forma muito contundente, o nome dele não tá marcado, é estranho porque eu achei que é o melhor disparado. Você tem o Malvino Salvador e tem ele, disparado. O restante, gente, dá uma flutuada ali, dá uma variada, horas um pouco bom, horas péssimo. Tem uns, inclusive, que fica péssimo de começo ao fim, não vou nem falar, que tá pra não causar. Mas assim, eu vou falar pelo menos que tem uns 2 ali que até uma hora vai, assim, mas só, fica nisso. Eu vou colocar a fotinho deles aqui para não compridar muito o vídeo enquanto eu tô falando. Então esses 2 que eu tô colocando aqui agora na minha edição, tá, enfim, vai, mas eu não vou nem citar muito, nem pro bom nem pro mal, porque para realmente não destoar aqui, não ficar crítica pela crítica.
Mas vamos lá, Malvino Salvador manda bem, ele é um negociador do GAT. Então o GAT tem uma história ali que você já fica claro quem começou, por que começou, de que forma, tal. Eu respeito aqui a homenagem aos policiais militares do estado de São Paulo, todos os policiais militares do Brasil. Não fosse os policiais militares, gente, a polícia em geral, mas se fosse policiais militares, eu tava frito, viu? Mas enfim. E lembrando, criançada que assiste o canal, não é bom ser bandido, viu? Não é bom ser bandida. É bom fazer as coisas corretas, tá bom? É o recadinho aí do tio Jeff aí. Vamos lá, então voltando assim, a polícia militar, a minha singela homenagem aqui, então o GAT está representado ali, tem um passado ali mais violento e hoje tem uma questão que o próprio personagem Gabriel Menck, né, que é o personagem do Malvino Salvador, ele faz uma nova abordagem. Nessa nova abordagem você tem uma coisa mais humana. Por isso que ele tem a frase de impacto dele, que é meio piegas numa certa hora, mas depois você acostuma com ela, que é: ninguém morre hoje, ninguém vai morrer hoje, né? Ou ninguém mais vai morrer hoje. Né? Você vai ver que às vezes isso aí não é 100%. Não há ninguém 100%, alguns são pedra 90%. Não, os entendedores entenderão. Então assim, que funciona... Que começa estranho, e que é uma das coisas que eu acho que varia um pouco, os caras não é bem construído no começo, mas que depois vai tomando um ar e vai pegando fôlego. Pra séries, gente, se até no tal do Breaking Bad, que eu não consigo passar lá, no segundo capítulo da primeira temporada, o pessoal fala que a série mais genial da face da Terra, então vamos dar o desconto, né? Então, dando esse desconto, a série, realmente cresce. Ela, pro primeiro ao 8º episódio, ela demora um pouquinho, mas você chega querendo... Há um mote muito legal, há uma coisa muito legal que você chega querendo a segunda temporada sim, né? Não por todos os envolvidos, mas principalmente pelo Malvino Salvador e a história que está ali ligada a ele. Então, é uma história que tem uma reviravolta legal, é uma história que mostra uma coisa assim, bem incrível, possível. Como eu falo, às vezes você tem que dar um pouco de licença para ficar na cabeça, mas a coisa funciona. As interpretações são longe de ser um primor, tá, gente? Como eu tô falando aqui, frisando muito, né? Vocês não falarem depois, você falou pra ver lá uma série lá com o Malvino, você tá... Vamos lá, vamos fazer uma questão aqui já direto aqui pro destaque, que vai ser o único destaque que eu vou fazer aqui no vídeo de hoje. Bom, no meio do caminho, para falar de história de GAT e tudo mais tal, São Paulo, pô, nossa querida São Paulo aqui é representada ali na tela, o serviço de cima, às vezes o Rio ali, né, Pinheiros ali tá mais azulzinho do que o normal, parecendo um Caribe, mas enfim, tá tudo certo. Enfim, você tá vendo ali um trânsito que às vezes, né, tem só um episódio que fala sobre isso como se fosse uma questão ligada ao roteiro, mas assim, pessoal, vou falar pra vocês que de cara, pra contar essa história do GAT, tem um personagem ali, feito pelo ator Guilherme Piva, e eu vou falar, confesso que eu conheço ele sim, ele envelheceu bem e tal, né, todo mundo nós envelhecemos, né, ele faz o Bismarck. Eu entendo que o cara que realmente representa a primeira temporada da série totalmente, que é tudo bom, do cantinho de tela que ele participa, da pequena cena de 30 segundos, ou de uma cena maior que ele participa, ele rouba as cenas sempre. Ele rouba a cena sempre e você lembra sempre dele. E a partir do momento que ele entra na série, você está com ele na cabeça, você lembra dele e termina a série você lembrando dele. Então ele é uma questão pivô ali marcante na obra. E eu acho estranho porque realmente talvez não tenha sido desenhado para isso. Eu acho estranho duplamente. Primeiro porque da carreira dele, de coisa que ele fez em novela e tal, gente, eu não lembro nem de falar o que ele fez. Malvino sim, mas ele não. Mas eu vou falar, realmente ali, ele encarnou o personagem, ele tem tudo a ver com o enredo da primeira temporada, tudo mesmo a ver, e é dele que se cria todos os componentes para você ficar mais ligado aos personagens, você tem um carinho maior, um carisma maior aos personagens. Então esse cara, ele fez um trabalho belíssimo ali nessa primeira temporada, tá? O tal do Guilherme Piva. Voltando para cá, Malvino Salvador. Seguinte, se você for pegar como exemplo a novela Caras e Bocas, que eu gosto pra caramba, nossa, até a trabalho colocava meu smartphonezinho Xing Ling, que tinha televisão na época, dirigindo, 2010 ali, fazendo aqueles trajetos loucos de Franca para Barretos e tal, e eu vendo ali no meu carro, parecia a super máquina com aquele adaptado ali, e vendo a novela para não perder um capítulo sequer. Caras e Bocas é aquela que tinha lá a chimpanzé Kate, que na verdade fazia o macaco Chico, né, que era ali, contracenava mesmo, com todo mundo, mas principalmente com o Marcos Pasquim, gente, que é, pra mim, desculpa Marcos, mas assim, pra mim, um papel da vida dele. Marcos Pasquim, junto com essa chimpanzé, o macaco Chico, faziam ali, só pra vocês lembrarem, pessoal, ele era um artista e esse Chico tem uma questão lá que foge lá de uma caçada e tudo mais tal, e ele vai parar no ateliê desse personagem do Pasquim. E aí ali ele surge algumas telas e nas escondidas, e aí quando vai ver tem uma vernissagem ali, e gostam mais dos quadros do macaco do que dele. E aí ele fica naquela de esconder essa questão que quem pinta os quadros é o macaco, não ele. Olha, diferente, uma novela diferente, uma novela que em todos os sentidos é melhor e maior, não maior porque tem vários capítulos, que até porque avançou 50 capítulos a mais do que foi determinado na época, mas assim, você vê como é que eu conheço essa novela. Falo sem corte aqui de edição. Mas assim, o que acontece?
Nesse caso específico, eu nem gaguejo, né, gente, quando é assim, né? Vamos lá. Nesse caso específico, essa novela, ela avançou e muito em tudo. Então ela é, como eu digo aqui, de Tititi, de Pedra sobre Pedra, de Roque Santeiro, de Saramandaia, são novelas que transcendem, são novelas que são muito mais do que novelas. Elas são um filme mesmo esticado, um filme bom, um filme de cinema esticado. E nesse caso, fica para sempre essa novela. Você pode repetir, você não vai enjoar. Todas as histórias entrelaçadas são boas, todos os atores estão ali na medida certa. Alguns, né? Isabelle Drummond, a Emilinha, né? A Emília, agora já um mulherão, ela faz ali a Treva, né? Ela faz ali um personagem sensacional. Você tem a Flávia Alessandra, que apesar que eu não vejo, eu nem olho para Flávia Alessandra. Quando tá o Malvino Salvador, eu nem olho a Flávia Alessandra. A Flávia Alessandra para mim fica secundária. Mas tá a Flávia Alessandra ali no melhor momento da carreira dela. Olha, gente, ali tinha muita gente assim, muito ator que podia falar assim, será que faz, não faz? Que entregou o melhor momento da carreira ali. Fora que tem uma coisa também. Tinha uma pessoa, tem uma atriz assim que eu gosto muito dela, muito, muito. Assim, ela fez menos novela assim, mas eu gosto muito dela. Passou um avião aqui, eu falei dela, passou um avião. Que é a Débora Evelyn, adoro a Débora Evelyn, ela tá sensacional ali, ela faz uma vilã ali, mas sensacional. Você tem o Ari Fontoura, o que falar do Ari Fontoura, né? O Ari Fontoura, o gênio, o mito Ari Fontoura, né? É aquele que eu falo. Fosse nos Estados Unidos era o Robert De Niro, pra mais, tá, gente? O Ari Fontoura é pra mais, do que o Robert. Desculpa o Robert De Niro também, o Ari Fontoura é mais. E aí você tem o Fulvio Stefanini, gente. Fulvio Stefanini, né? Falei de novelas clássicas aqui, ou como diria o Dorico Paraguaçu, de novelas trepidantes e dinamitosas para todo o povo de Sucupira. Então, é assim, a gente fala de novelas clássicas aqui, e nosso querido e adorável Fulvio Stefanini, que eu não vou esquecer, nunca fazia lá o bigodinho, na novela Gabriela, Cravo e Canela, novela sensacional também, Gabriela, Cravo e Canela. Os filmes nunca chegaram aos pés da novela, gente, nunca, nenhum deles chegou aos pés da novela. A novela era sensacional, então ele fazia lá um bigodinho, Fulvio Stefanini, tem história pra caramba, só não tem mais porque não quer também o Fulvio, né? Mas enfim, é o outro também, que é Al Pacino, Robert De Niro, deixa pra trás, muito lá pra trás. Isso é minha opinião, tá, gente? Mas enfim, a gente tem o Malvino uma novela muito maior do que o Negociador é até agora, deixa bem claro isso, tá, gente? Então se você, por exemplo, gosta do Malvino dessa novela ou de outras novelas, essa novela Caras e Bocas é maior do que a série novela do Negociador. Mas eu acho que alcança ainda uma coisa legal. Alcança uma coisa legal. E quando eu digo Caras e Bocas, gente, quem já viu, quem viu, sabe o que eu tô falando. Quem não viu, vai lá, tenta achar no serviço que ela estiver passando, porque é uma novela que tem enredo ótimo, tem uma direção ótima, tem uma edição ótima, tem uma fotografia de São Paulo, porque ela é em São Paulo ótima, as histórias se entrelaçam de forma absurda, as interpretações são fantásticas e, mais do que isso, ela é muito, muito criativa. E quando ela usa essa chimpanzé, ela usa com cuidado, com uma questão assim tão linda, tão bacana, que você fica assim impressionado. Inclusive tem uma das cenas com o Pasquim, com essa chimpanzé, com o Chico, que eu vou falar, se você realmente não se emocionar, não cair uma lágrima, não escorrer uma lágrima, não chorar, você é de pedra realmente, porque é de um primor, é de uma qualidade absurda. Você não tem isso no Negociador. O Negociador é uma coisa ali, como eu falei, mais enlatada, com uma estética mais fechadinha, mais fria, com uma direção que eu achei fraca, mas que vai entregando alguma coisinha. Só que a história do Negociador, ela é boa. Ela te envolve numa questão boa, numa questão simples, sem querer voar muito, mas numa questão boa. E alguns personagens vão crescendo, como eu falei. Eu coloquei a fotinho de dois aqui e vou falar. Tem mais um oriental lá, né? Quando eu chamo de conterrâneo todos os orientais, é que eu não tenho essa divisão não, mas que eu creio que deve ser o de origem chinesa, pessoal. Ele faz o papel daquele que parece uma figuração, passa da figuração para uma outra coisa, ele é um franco atirador, tá? E aquilo pode crescer muito. Então, como personagens, todos eles como equipe, eles podem crescer muito sim. Alguns podem crescer até na própria atuação em relação à sequência. Não sei se vão ter 2, 3, 4, 5 temporadas, mas eu entendo que por vários motivos a segunda temporada pode ser muito melhor que a primeira por vários acertos que podem acontecer. Produção Prime Video, tá? A produção é da Prime, então com outros estúdios interligados ali, tanto é que vocês vão ver uma curiosidade, a abertura, né? Que é ótima por sinal, que tem uma música ótima por sinal, tudo a ver a música é muito diferente. A música, assim, lembra coisas boas das antigas, que ela é muito diferente. Ela não é chicletinho, não, ela é muito diferente. Ela dá um contexto, tanto é que em todos os episódios, pessoal, eu não pulei, tá? Eu não pulei o famoso Previously, né? Previously. Eu não pulei o famoso Previously, né? Eu não pulei o anteriormente e vi a abertura sempre, porque realmente a abertura é de muito bom gosto. Mostra ali imagens de São Paulo junto com o Malvino, né? E com uma letra
uma letra diferente, uma letra contundente, tal, uma letra muito bacana mesmo, uma letra muito interessante mesmo, no mínimo interessante. Então, isso é muito legal e você vê ali que os créditos estão ali em inglês, tá, pessoal? Então, você vê que produção de vários estúdios, produzido por vários estúdios, incluindo a própria Prime, né? E que trazem esse produto aí final, que é um produto norte-americano brasileiro, vamos chamar assim? Norte-americano brasileiro, não sei se tem outra linha ou nacionalidade ali, mas com certeza norte-americano brasileiro não é sozinho, não Brasil. E não fica aquela visão nem estereotipada para um lado, isso não fica não, tá, pessoal? Apesar que tá ali enlatado, não fica estereotipado para um lado, então não fica uma coisa com uma visão deturpada da gente brasileiro, não fica com uma visão equivocada do nós brasileiros, mas também não fica, como no caso do Besouro Azul, não fica uma coisa estereotipada. Não é porque tem produção em conjunto com outros países, não fica com uma visão estereotipada. Você vê que o comando, o procedimento, você vai entender porque eu falo procedimento é legal, esse bordão eu gostei. O comando é nosso, você vê que o comando é nosso, como é dito ali muitas vezes. Há procedimento, tem um procedimento ali, né, os colegas de farda ou não, e realmente, no final das contas, nesse sentido, entre mortos e feridos, salva-se todos. Então, assim, ninguém morre nesse dia. E sim, nós temos um monte de pontos altos e eu acho que é um bom produto. Não é nada demais, tá? Mas é um bom produto, creio eu, com uma boa diversão, um bom entretenimento para vocês passarem no final de semana, tá? Então, um policial do GAT que vira um negociador especial, que transforma o GAT e que faz com que cada negociação em relação aos 8 episódios seja uma negociação diferenciada, abrasileirada num bom sentido, criativa em alguns casos ali, meio capenga. Gente, tem uma hora ali do cachorrinho, não vou dar spoilers aqui, mas tem uma hora ali do cachorrinho que eu acho preguiça de roteiro. Aí é preguiça de roteiro. O que acontece para você começar com o cachorrinho é preguiça de roteiro, aí é bobeira. Aí quebrou, vou te falar, eu tô falando isso aqui no vídeo porque quebrou a hipnose ali nessa hora do cachorrinho, né? Para mim, tipo, de quebrar a hipnose, tem uma ou duas inconsistências ali no negócio, mas de quebrar a hipnose foi do cachorrinho. O cachorrinho fraquejou ali, o cachorrinho realmente não funcionou. Vocês vão entender o que eu tô falando aqui. Não é o cachorrinho lá de John Wick, é outra coisa, tá, pessoal? Então, complicou um pouco ali. Faz o efeito contrário de John Wick, vamos chamar assim. Quebra ali o tesão da coisa. Mas enfim, não é isso que destrói a série não, tá, gente? Não é isso que destrói a série não. Só tô fazendo um comentário aqui, porque o vídeo é pra trazer esses detalhes, essas curiosidades que eu vim aqui falar no meu blá blá blá, né? Certo? Então, dito isso, vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio aos vídeos do canal. Vou ficando por aqui, gente, ó, sempre com muito procedimento, certo? Sempre aqui, ó, comando, é meu, às vezes não é, enfim, né? Mas com aquele comando forte que nem aquele valeu. Valeu, pessoal. Hoje ninguém morre. Valeu. E veja bem, bom piolho, você que tá sempre esperando o ataque.